Projeto 40 dias de reflexão sobre a vida. Dia 07, no alto daquele morro. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. Existem lembranças que talvez não sejam agradáveis. Momentos de luta e sacrifício que a memória registra apenas como fatos vividos, sem deixar saudade. Nasci no interior de Minas Gerais, mas a casa dos meus pais ficava na roça, numa localidade chamada Cabeceira do Ariranha, zona rural do município. Morávamos numa propriedade do meu avô materno, um homem de temperamento duro, quase sempre mal-humorado, onde criança não tinha voz nem vez. O ambiente era hostil, e quando penso nesse período, vejo apenas como parte da minha história, não como algo que eu queira reviver. Minha mãe, sempre dedicada, fazia de tudo. Cuidava da casa, dos filhos e ainda ajudava meu pai na lida da roça. Apesar de todo o esforço, percebia nela uma consideração por alguns membros da família, que muitas vezes não era correspondida. Para meus pais, viver no alto daquele morro era cômodo. Para mim, no entanto, muitas situações eram extremamente desagradáveis. Ainda assim, algumas memórias se destacam. A natureza era exuberante, frutas em abundância, pedras onde brincávamos e as visitas aos primos, que por nossas traquinagens nem sempre eram os lugares mais recomendados. Outra lembrança forte eram os eventos da Igreja Católica local. Os batizados, sempre repletos de comida feita pela minha avó, com aquele cardápio simples e marcante que até hoje me remete ao passado. Um episódio curioso e inesquecível foi quando minha irmã mais velha, então com 11 ou 12 anos, resolveu fazer um bolo. Fogão a gás ainda era novidade e, em certo momento, ela surgiu desesperada, dizendo que o botijão estava pegando fogo. Minha mãe e minhas duas tias, em um ato de coragem, molharam um cobertor, o envolveram no botijão e conseguiram apagar as chamas. Nós crianças ficamos impressionados com a cena. Hoje, ao recordar, só consigo enxergar ali a mão protetora de Deus, evitando uma tragédia. Outra memória marcante foi um conflito violento envolvendo meu tio e o cunhado dele. Em meio a uma desavença, chegaram a trocar tiros. Lembro de meu pai ir buscá-lo com um carro aberto, enquanto disparos cruzavam o ar. Nós, crianças, assistíamos àquilo aterrorizados, correndo o risco de presenciar um assassinato, ou até de sermos atingidos. Mais uma vez, vejo nesse episódio apenas o cuidado de Deus, preservando nossas vidas em meio à imprudência dos adultos. Mas havia também momentos especiais. Quando os primos da cidade chegavam, tudo era motivo da minha atenção. Falavam bonito, traziam novidades, vestiam-se bem, tinham perfume bom. Isso despertava em nós o desejo de, um dia, também viver na cidade. No alto daquele morro havia coisas boas, como brincar entre as camomilas do quintal. Mas a melhor lembrança que guardo é o dia em que saímos de lá. Ficou no passado, como um capítulo encerrado, que pode ser visitado pela memória, mas jamais habitado novamente. Onde quer que estejamos, o significado de um lugar, seja ele bom ou ruim, é determinado pela nossa perspectiva de vida. Não são as circunstâncias externas que definem a experiência, mas a lente pela qual escolhemos enxergá-las. Sua visão é a chave que transforma ambientes difíceis em terrenos de aprendizado. Precisamos entender que o passado, embora faça parte da nossa história, deve servir apenas como um referencial para os dias que virão. Quando nos apegamos excessivamente aos fatos passados, sejam eles confortáveis ou dolorosos, criamos âncoras que nos impedem de avançar. Use a memória para aprender, mas não permita que ela paralise o seu presente. O passado deve ser consultado, jamais habitado. Mantenha sempre no coração a convicção de que dias melhores virão. Assim como o sol sempre volta a brilhar após a noite, cada novo amanhecer
é uma nova chance dada por Deus. Sempre será tempo de viver dias bons. A esperança é a força que nos impulsiona a buscar e construir a alegria, independentemente das adversidades de hoje. Oremos, Pai Celestial. Somos gratos por cada capítulo da nossa vida, mesmo aqueles que não trazem saudade. Reconhecemos a Tua mão protetora nos perigos que enfrentamos, nas crises que superamos e nas batalhas que vencemos. Ajuda-nos a não temer as lembranças de luta, mas a transformá-las em testemunho da Tua fidelidade. Obrigado por nos tirar dos morros de hostilidade e nos guiar para os lugares onde podemos florescer em Teu propósito. Em nome de Jesus, amém. O presente texto faz parte do livro 40 Dias de Reflexão sobre a Vida. Para adquirir favor, seguir as orientações na descrição do vídeo.